Repente Mãe, com Luana Borba. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação aqui da TV Norte SBT. E a gente agora chega com o nosso espaço para falar de maternidade com De Repente Mãe. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Você que está chegando agora a história do De Repente Mãe, a gente também está na internet e nas redes sociais para você acompanhar todos os assuntos que a gente vai trazendo aqui ao longo dos domingos para falar de tudo que mexe com a rotina de casa. Você que é mãe solo, você que é pai solo, a gente tira muitas dúvidas aqui. E hoje, inclusive, o nosso assunto diz respeito a uma das principais preocupações que as mães têm com os filhos: saúde. A gente se preocupa muito, né? Se está se alimentando, como é que está a saúde dos filhos, o que a gente pode fazer para melhorar essa imunidade. Isso passa por um processo de muitas fases. Desde a vacinação, o cuidado com a própria alimentação, cuidado com as viroses da escola. A gente vai dar um passeio por todos esses alertas hoje e por isso eu conto com você, com a sua participação. A gente vai deixar o nosso QR Code aqui com as nossas redes sociais, até porque durante a semana nas redes sociais a gente lança enquetes, faz perguntas para que você de casa possa participar também sempre aqui do nosso papo. Mas aqui no estúdio eu recebo duas convidadas hoje. Uma pediatra que também é mãe, tem sua experiência de vida na maternidade, e uma mãe que está enfrentando essa grande loucura que é a vacinação antes dos 2 anos. Quero receber então com muito carinho a doutora Elizabeth Larissa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom contar com a sua expertise hoje aqui para a gente tirar muitos medos e mitos da cabeça das mamães. Obrigada. E Ellen Dini, por favor, vem para cá. Que está com o coração apertado, que o filho está na fase das vacinas, Sim. né? Seja bem-vinda, Ellen. Podem sentar, por favor, fiquem à vontade. Aqui no nosso sofá de casa, porque a gente sabe que saúde é um tema que mexe com as mães. Eu confesso que quando eu falo de vacina, eu tomo todas, mas eu tomo sozinha porque eu tenho medo de agulha. Então, eu não quero que os meus filhos vejam também, doutora. Eu normalmente não gosto que eles me acompanhem porque eu não quero que eles tenham medo de agulha. Hoje eu já venci muito desse medo porque eu acho que, além da picadinha que a gente sente, tem tanto benefício que vem, né, nesse ato tão simples de vacinar. A gente se livra de tantos perigos, é algo que é tão importante. Mas me conta, a mãe está preparada para ver o filho chorar quando leva uma picadinha? Nunca. Ellen, o teu bebê está com 11 meses. 11 meses. É aquela fase mesmo da maior parte das vacinas, Sim. né? Eu Como é que tá seguro, pra o pai você? chora, o pai segura, eu choro. Nossa! E às vezes não querem autorizar entrar os dois na sala de vacina. É aquele jeito. E por que você decidiu manter as vacinas todas em dia? Para ele se manter mais saudável. Ele tem 11 meses, ainda não gripou. Olha que benção. Porque eu sempre faço a vacina corretamente, nos períodos adequados. E também mantenho ele um pouquinho afastado. Às vezes as pessoas até reclamam: ai, tu tá sendo mãe coruja e tal, porque eu não quero que ele saia. Se alguém gripa, minha mãe, meu irmão, eu falo: nem vem aqui em casa, que é para manter a distância. Doutora, tem uma filha. 5 anos. E aí, quando a gente fala, indica, olha, precisa tomar vacina, é uma coisa. E quando leva para vacinar? No começo eu chorava. Mesmo Junto, sabendo de todo o mesmo, benefício da vacina? Porque eu tinha dó. Aí depois eu tinha que fazer tanta força para segurar, que aí passava vontade de chorar, né? Só vinha um desespero para segurar. Segurar. É. E ele Ai. sempre puxa a perninha. Puxa a perna, bate na gente, É. a gente leva um soco na cara, mas Não é vacina. fácil. Vacina. Mas o interessante é isso, é entender que as famílias estão ficando mais conscientes com relação a essa necessidade, essa importância da vacina. A senhora sente isso no consultório? Graças a Deus, assim, as vacinas, muita gente tem a consciência, e quanto mais pessoas conscientes da importância da vacinação, a gente consegue conscientizar ao nosso redor. Isso é interessante, porque a gente faz muitas enquetes, né, na nossa rede social, e aí, aproveitando essa temática, a gente mostrou um pouco dos bastidores, o que você ainda vai ver ao longo dessa edição do De Repente Mãe, e aí eu fiz uma pergunta também. O cartão de vacinação do seu filho está em dia, nem sei onde anda, ou vazio porque eu não acredito em vacina? E aí até aqueceu meu coração que ninguém votou na opção vazio porque eu não acredito em vacina. Isso é muito positivo.
93% das mães que participaram da nossa enquete disseram que o cartão de vacinação está em dia, o que é muito importante. E só 7% disseram nem sei onde anda. E aí, doutora, eu me deparei com uma situação depois de mãe que eu também nem sei onde é que anda a minha. E hoje, com os meus filhos, eu percebo a importância da gente realmente manter isso, porque eu trago as cadernetas deles, assim, num cuidado constante. Dos filhos está tudo em dia, o da mãe está tudo no céu, Aí eu né? percebi que o meu, como eu comecei a me preocupar por causa deles, porque aí depois que a gente vira mãe, a gente tem medo de tudo, né? A mãe não quer morrer, a mãe não quer adoecer. Aí eu comecei só com aquelas pequenininhas. Tem um monte de cartãozinho pequenininho e não tenho mais a caderneta. Falta uma conscientização, Não, né? mas agora também o SUS está disponibilizando uma carteira digital. Facilita muito. Facilita muito. Aí o que dá para fazer é tentar ir numa unidade de saúde para jogar as vacinas que você já tem para essa caderneta digital. Aí já fica, né? Porque o celular a gente Já baixa no esquece aplicativo, tudo na né? vida, mas não esquece o celular, né? Jamais. Então, o celular tá ali. Você tinha medo de tomar vacina? Antes de ser mãe? Não. Quando você engravidou, foi botar em atualização o que faltava ali, Sim. seguiu todo o Sim. requisito? Tudo. Porque essa é uma outra questão. Tem gente que acha que a imunização do bebê começa depois que nasce, mas começa antes. Começa na mãe, na gravidez, Inclusive, gente, nós conversamos com uma obstetra para entender exatamente isso. O nosso momento do especialista hoje traz esse alerta importantíssimo para você que está na gestação ainda, porque nesse momento você já está cuidando da saúde e da imunização do seu bebê. Bom, primeiramente a gente tem que falar, né, sobre as infecções virais, enfim, como a influenza, podem ser quadros que se tornem mais graves na grávida, né? Então é importante que a grávida ela esteja imunizada contra a Covid, contra a influenza, hepatite, pelo risco de acidentes biológicos, né, na hora de coletar sangue, enfim. Outras vacinas também são importantes que vão conferir imunidade para o bebezinho contra algumas doenças. Um exemplo dessa é a vacina DTPA, que ela confere imunidade para o bebê contra coqueluche. Então, a partir da 20ª semana, todas as gestantes são convidadas a tomar essa vacina para imunizar o bebê. É uma pergunta muito comum, na gestação passada eu já tomei, eu preciso tomar de novo? Sim, em todas as gestações você vai precisar tomar a vacina DTPA para que todos os bebês tenham imunidade para coqueluche. Recentemente a gente teve a chegada da vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também confere imunidade para o bebezinho contra esse vírus, que é o principal responsável pelas pneumonias e bronquiolites. Então é um bom investimento ainda na gestação para o cuidado com o bebê. Então, gente, não dá para perder tempo, a gente precisa seguir todo o calendário. E de repente você vai dizer assim, Luana, mas às vezes falta tempo, porque depois que o bebê nasce, começa uma enxurrada de vacinas, principalmente nos 2 primeiros anos. Você está com um bebê de 11 meses. Até agora, qual foi a que mais te apertou o coração de tanto que ele chorou? Aqui são 4 doses, que na verdade são 5, né? É a que penta, a penta, só que um é gotinha e o resto são vacinas. A Porque penta são vários. Combate o quê, doutora? A penta são 5 vacinas, 5 doenças e uma vacina. Mas o que eu acredito que ela está falando é porque tomam 3 furadinhas e a gota no mesmo dia. Isso. Aí dói, né? Qual a tua estratégia? Eu sempre preparo antes e eu prefiro vacinar à tarde, porque eu já sei que ele vai dormir. Aí dou um banho quando chego, já deixo o Chofebre na geladeira e já coloco em cima na hora que chego em casa. A Aí ele já compressa, a dorme. gente pode fazer tanto tempo depois, assim, só quando chega em casa, ou a gente tem que preparar? Não, pode fazer a compressa assim que sair do posto de vacinação, da clínica de vacinação, já pode colar. Não precisa necessariamente ser o Chofebre, né? Pode ser uma compressa fria comum, compressinha de gel, compressinha fria, geladinha normal. Doutora, mas por que tem vacina que fica, parece um nozinho assim na fica- perna? Pela reação mesmo. Esquenta, fica Fica vermelho. vermelho, fica dolorido. Algumas crianças, principalmente as mais velhas, ficam com dificuldade para andar em algumas vezes, mas melhora. Então, é transitório. Assim, infelizmente faz parte, mas é transitório. Então, depois de uns 3 dias, 4 dias, a criança já fica bem melhor. Agora, a gente está conversando aqui com mães que têm cada uma um filho. A gente conversou com uma mamãe que tem 2 filhos. E as reações que cada um deles teve às vacinas foram completamente diferentes. Vamos ouvir.
O meu primeiro filho de 7 anos, ele sentiu todas as reações, todas. Passava 2 dias de febre, não dormia, só queria saber de peito. Já a minha mais nova, de 3 meses, a gente só deu 2 vacinas nela, que foi a de 1 mês e a de 2 meses. A de 3 meses está marcada para ela tomar dia 30. E aí, o que acontece? A vacina de 2 meses é sempre um terror para as mães, né? Para mim, inclusive, também. Eu percebi que na dela, ela não teve tanta reação quanto o meu primeiro filho teve. O meu primeiro filho, ele teve uma reação, assim, que foi assustador. Ela teve febre, teve enjoo, porém só foi ali durante umas 5 horinhas. Agora, pergunta. Não vou perguntar para a doutora que ela sabe. Sabe quantas vacinas no total seu filho vai tomar? Não, Gente, é muita vacina. é muita. É muita vacina. Fora São- que tem a questão do particular, que algumas eu faço, e só do SUS, que o SUS faz as básicas, né, que são importantes. Vamos começar falando das básicas. Porque tem essa diferença do calendário vacinal da rede privada Sim. do calendário vacinal do SUS. Apesar de que o SUS, o Brasil, apesar das inúmeras mazelas que a gente tem um dos melhores, se não o melhor calendário vacinal público do mundo. Nossa. Então, assim, é um dos países que mais fornece e que mantém, então, essa profilaxia, que é uma medida de saúde pública extremamente importante. Então, essa realmente é uma medida que o SUS faz bem, faz muito bem, inclusive, de vacinação. Agora, doutora, qual é a diferença entre esses 2 calendários vacinais? Porque, assim, se você chegar numa unidade particular, tipo pneumo, tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, vai embora. Várias. Vai embora. Várias. Qual a diferença? Então, dá pra gente garantir que com a básica do SUS, a imunidade tá ok? Você fazendo a básica do SUS, está muito bem vacinado. Muito bem vacinado. E aí, quando a gente pensa num grupo, numa população inteira, então essa população está muito bem protegida. Agora, quando eu penso individualmente, olha, eu tenho condição de fazer isso no meu filho, então vale a pena. Algumas vacinas têm, assim, um potencial de prevenção muito legal, aí vale a pena. Mas pode ficar tranquilo que o calendário do SUS está extremamente bem vacinado. Agora, você investir em saúde, é que nem usei a palavra gastar, né? Eu tô falando em investimento. Porque, gente, não é barato. É importante essa sua fala, doutora, de que o calendário básico do SUS, ele já garante... Ele é excelente. Pois é. Porque tem gente que diz assim, então eu vou ter que gastar muita grana para conseguir ter a saúde do meu filho. Se você conseguir seguir o calendário vacinal do SUS, já está ok. Para quem pode fazer esse investimento a mais, também precisa estar preparado, porque não é barato. Você recorreu a uma vacina que, Sim. inclusive, não estava São 2 no calendário doses. básico, né? Sim. Você gastou meningite quanto B. já, mais ou menos? 1.100. É cara, meningite B. Caro. É. A gente também foi conhecer um pouco mais de como é que é o processo aqui no Amazonas de recebimento e armazenagem das vacinas. E aí, nessa nossa pesquisa, para entender mais sobre a vacinação, nós pedimos alguns dados. Quais são as vacinas que mais estão com déficit de procura, baixa procura, ou seja, famílias que poderiam ter colocado a caderneta em atualização e não fizeram? E aí, doutora, eu vou precisar da sua ajuda agora para a gente entender um pouco mais desse cenário. Pelos números atualizados da FVS, a vacina que está entre essas básicas das crianças até 2 anos, que está com menor procura, foi a de febre amarela, com 65,45%. Por que é importante a imunização contra a febre amarela? É uma doença extremamente grave, né? E com uma prevenção fácil. Que a febre Ainda mais amarela... aqui na nossa região. Então, né? ainda mais na nossa região. Nossa região, apesar de dentro da cidade, basicamente não ter caso, nós moramos numa região de mata. E mata próxima. E mata, assim, uma mata raiz, né? Uma mata selvagem. Então, é importante que a gente vacine, sim. E é uma vacina que o SUS dá, bacana, fácil de fazer e a baixa procura se dá muitas vezes a disseminação de fake news, né? Então, existem diversos tipos de fake news que rodam e chegam e saem compartilhando sem, ao menos, ler aquilo que está escrito na matéria. Às vezes alguma coisa muito, assim, inacreditável que está escrito e as pessoas acreditam. Você E sabe- disseminam essas mentiras. A varicela, se eu te perguntar assim rápido, o que previne a vacina de varicela?
que eu tive que pesquisar também, porque a gente conhece como catapora. Doutora, 71% está em 71% a procura, quer dizer, não conseguiu fechar os 100%. Catapora, a gente às vezes acha que é uma doença assim muito simples. Qual o risco? Existem diversos tipos de complicação da varicela, principalmente naquelas crianças que têm alguma doença junto, que é uma que a gente chama de comorbidade. Então, a varicela pode fazer uma infecção secundária, então as lesões evoluírem com pus, com abscesso, né? Então, as lesões podem infectar. A gente pode até fazer alguns tipos de varicela invasiva. Olha só, a segunda dose da tríplice viral está com menos 78% de cobertura vacinal. E ela previne contra sarampo, cachumba e rubéola. E o que acontece também na vacina de sarampo, existiu uma fake news há alguns anos, deve ter uns 10, 15 anos, que causava autismo. E é uma grande mentira, é uma grande mentira absurda. Só que isso é disseminado, e aí as pessoas vão acreditando numa mentira absurda dessas, e aí vão deixando de vacinar suas crianças. E tem uma que me deixou ainda mais preocupada, doutora. Poliomielite. Ah, mas polio, o que é isso? É a paralisia infantil. Talvez a gente conheça mais facilmente, reconheça por esse nome. 86%. Devia estar em 100%. Porque é uma coisa tão grave. E a gente teve também, recentemente, uma mudança no calendário vacinal, que a gotinha do Zé Gotinha, se aposentou. Então, a gente não tem mais a gotinha da paralisia infantil. Então, agora todas as vacinas, elas são injetáveis. E o esquema também deu uma discreta mudadinha. Então, assim, a gente termina as doses com 1 ano e 3 meses. Então, acredito que a gente vai ter uma melhora aí. Espero. O que a doutora falou de fake news é bastante verdade. Porque toda vez que eu postava, porque eu posto muito nas minhas redes sociais, né? Por ser mãe de primeira viagem, compartilhar. E tinha mães que tinham filhos, 3, 4 filhos, e não sabia que tinha vacina diferente no particular. E aí teve uma, quando eu fui vacinar, que ela disse, mas tu sabe que isso pode causar autismo? Tu sabe que o teu filho pode ficar assim? Tu sabe que o teu filho... Sempre as pessoas vão lá e comentam. Isso do autismo, isso, assim... E a mãe fica com medo. E isso é muito disseminado, então a gente precisa, quando a gente tem informação, ser um agente da transformação, passar isso adiante, que é uma mentira, né? Então, nenhuma vacinação vai causar autismo. Claro que não, assim, de forma alguma, né? Senão, todo mundo vacinou. Assim, então não faz sentido algum essa informação. Mas isso está sendo difundido de uma maneira que chega em todo mundo. E as pessoas acreditam. Nossa, como isso é preocupante. A gente, quando começou a falar sobre vacinação na nossa reunião de pauta, o que a gente pode mostrar de diferente para as mamães que nos assistem sobre vacina? No Amazonas, a gente não produz vacinas. Mas aqui a gente recebe as vacinas, em Manaus especificamente, que são distribuídas para todo o nosso estado. E aí nós resolvemos então mostrar para você de casa como é que é feito esse armazenamento e também esse processo de distribuição, porque é um desafio, né? A gente tem muitos municípios que são muito distantes da capital, que são acessíveis somente de barco, com horas, né, dias de viagem. Então, como é que é esse processo para você garantir que essa vacina vai fazer esse trajeto, vai chegar em condições de garantir a imunização das crianças nos pontos mais distantes do Amazonas? E essa é uma preocupação de muitas mães. Será que essa vacina que eu vou oferecer para o meu filho realmente é segura? Pois é, com essa dúvida, nós fomos à sede da FVS para ver na prática como é que isso funciona. São muitos os mitos, muitas as dúvidas que algumas famílias ainda têm sobre a eficácia das vacinas, sobre como elas são armazenadas. Será que dá mesmo para confiar? Então, melhor do que a gente contar experiências únicas de cada um, é a gente vir buscar informação na fonte. Por isso que a gente veio até a Fundação de Vigilância em Saúde para poder mostrar para você como tudo isso é feito e conversar com quem entende do assunto para tirar todas as dúvidas. Vamos lá? E aqui, quem vai nos mostrar todos os detalhes de armazenamento, como é que eles identificam quais são as vacinas que estão aqui, é a Ângela, que vai nos guiar num passeio gelado. Vou te contar, aqui já está frio, mas vai ter lugar mais frio ainda lá dentro, né, Ângela? Isso, muito mais frio, onde armazenamos todas as vacinas. Então vamos começar por aqui, onde não está tão frio. Me conta, quantas são as vacinas que vocês armazenam aqui na Fundação de Vigilância e Saúde? Nós trabalhamos um total de 48 imunobiológicos que considera vacinas, imunoglobulinas e soros que são ofertados na rede SUS
para toda a população. Então quer dizer que todas aquelas vacinas que estão previstas no cartão de vacinação tem aqui? Sim, todas as vacinas têm aqui. Esses freezers aqui, a gente nem tem um freezer tão grande que a gente possa entrar, porque olha só a temperatura. É muito frio. Que vacinas ficam aqui? Aqui ficam armazenadas as vacinas contra a Covid-19, dos laboratórios produtores, numa temperatura abaixo de 0. E aí vocês estão sempre checando a questão de validade, dos lotes? Sim, os mapas de controle de temperatura que constam anexos também, diariamente é verificada a temperatura 2 vezes por dia. Vamos ver onde ficam as demais vacinas, porque aqui elas estão realmente numa situação de muito frio, menos 80 graus, não dá nem para a gente pensar em entrar. Mas tem uma outra área onde ficam os containers gelados, que a gente já consegue ficar lá dentro, mas ainda assim precisa de um preparo. A gente tem que botar casaco? Sim, colocar o capote para se proteger, que é uma temperatura entre 2 e 8 graus. Tá vendo? Para quem disse que não ia chegar à frente fria aqui em Manaus, não de repente, mãe, hoje ela chegou. Vamos nos preparar para entrar no frio. Como é muito frio lá dentro, inclusive tem uma etapa de descompressão aqui, né? Porque senão você sai daquele super gelo e aí já sai no calor de Manaus. E aqui a gente vai ter mais uma companhia, né? Seja bem-vinda ao De Repente Mãe. Você é a mulher que controla tudo na ponta do... Opa! Tá ouvindo isso? Que alarme é esse? É o alarme sensor de movimento aqui dentro. Sabe o que acontece? Vem pra cá. O que acontece é que, como a gente está numa área muito fria, se a porta fica aberta há muito tempo, o sensor dispara. E isso é mais um recurso de segurança que existe. Vamos fechar a porta, vamos ficar todos aqui dentro dessa área fria. Aqui tem todo o monitoramento, porque é preciso controlar o fluxo de pessoas e a temperatura em que nós estamos. O barulho é um pouco mais alto, porque tem um gerador de frio aqui constante, né? Até a forma como elas ficam colocadas nas prateleiras tem um porquê. As prateleiras todas têm furinhos, olha. E elas precisam de um espaço, algumas delas mais espaço do que as outras, para garantir que a temperatura não seja alterada. Isso, além da segurança, para manutenção da temperatura, para manter a eficácia das vacinas, são prateleiras perfuradas, as caixas de papelão são especiais para penetração do ar frio circular entre elas e entre os frascos de vacinas. E aí você me pergunta, e quando estão chegando vacinas novas, que a porta precisa ficar um pouquinho tempo mais aberta? Pode acontecer de soar o alarme que soou aqui quando a gente entrou com a equipe do De Repente Mãe, porque existem vários monitoramentos, são 3 etapas de monitoramento, né? Quer dizer, tem gente olhando por todos os ambientes, se ficou muito tempo porta aberta, aciona. Se faltou energia na cidade, aciona gerador também? Isso, nós temos os geradores de energia, são geradores duplos. Se tiver uma queda de energia intensa ou a falta de energia, eles são acionados automaticamente. E aí eu disse para vocês que são poucas as pessoas que entram aqui. Cadê a nossa amiga que vai nos ajudar? Vem pra cá. Como é teu nome? Cleia. Cleia, me conta. Você é a mulher que controla a entrada de todo mundo. Você tem uma controla pelo aplicativo. Eu controlo pelo aplicativo. Aqui eu consigo visualizar todo mundo que entra. Aqui eu consigo... quando o alarme soa, eu posso olhar nas câmeras e ver o que está acontecendo e desalarmar ou alarmar, né? Eu também posso abrir portas da onde eu estiver, através do aplicativo eu também posso abrir as portas ou trancar as portas. E eu também tenho acesso às câmeras de segurança que todos os containers têm. Consigo olhar da onde eu estiver a câmera de segurança. Gente, é um controle super rígido que passa também pelo processo de distribuição dessas vacinas. Aqui a gente já vê umas caixas que estão preparadas para seguirem para o interior. Por exemplo, essas doses aqui vão ser despachadas para Itapiranga. Então, tudo já organizado, mas tudo mantido na mesma temperatura. Queria tirar umas dúvidas de ordem prática como mãe que sou, que também tenho cuidado de levar meus filhos para tomarem as vacinas. A gente vê que muitas vacinas têm no vidrinho várias doses. O que é que garante que não vai haver nenhum tipo de contaminação ao tirar várias doses de um único frasco? Existe manutenção e controle sobre isso também? Sim, esses frasquinhos com multidoses, eles têm um processo de envasamento e uma tampa específica com uma área única para perfuração da seringa.
para poder aspirar a quantidade de doses da vacina. Então, isso faz com que protejam as outras doses que estão lá dentro do frasco. Retira do recipiente esterilizado, aspira e não retorna mais com aquela agulha. Outra dúvida que muitas famílias têm também é com relação à data de validade. Aqui tem muitas caixas. Como é que vocês fazem o controle para que não chegue a vencer vacina, para que não se perca também o imunizante que é tão importante? Aqui na Rede Frio tem o sistema de informações do CIES, que é de estoque estratégico, e nele são emitidas notas. Quando o município solicita essas vacinas, já o sistema ele já indica qual é o prazo de validade mais próximo para poder ser liberada a vacina. Nós trabalhamos com prazo longo em relação à validade. Hoje nós estamos com prazo de validade a partir de dezembro de 2025 para 2026. E agora a gente sai, porque a minha mão já está congelando, que eu estou toda coberta, mas a mão não. Vamos lá para fora, terminar nossa conversa lá fora. Bom, de volta ao calorzinho amazonense, porque a gente estava muito frio, minha mão foi ficando vermelha. Mas aí você viu que lá nós mostramos uma caixa preparada para viajar para o interior. E aqui a gente vai mostrar agora como é que é essa finalização do preparo para que aguente uma viagem mais longa, porque muitos municípios aqui do nosso estado só são acessíveis mesmo por barco, né? Então aquela caixa que nós vimos lá é nesse formato que está aqui dentro, né? Isso. Nós utilizamos ao redor o gelo reutilizável, que nós chamamos de Gelox. E as vacinas, depois que estiver com fundo também, aí nós colocamos todas as vacinas e cobrimos para evitar que as ondas de calor penetrem e aumentem a temperatura. E aí, essa embalagem toda, ela resiste quanto tempo nesse nosso calor amazônico? Entre 24 e 48 horas, dependendo do volume de vacinas que vai estar armazenado aqui. Se for um transporte fluvial e der algum problema com a embarcação, nós orientamos que o município mais próximo recolha as vacinas e faça a manutenção da temperatura com troca do Gelox reutilizável para que ela consiga chegar ao destino final na temperatura adequada. É isso, gente, uma forma que a gente tem de fazer com que você se sinta mais seguro para apostar na vacina, que a gente já está cansado de ouvir, que são especialistas, pesquisadores que se dedicam anos e anos para desenvolver esses remédios que são tão importantes, tão valiosos para a nossa saúde. Mas aí você diz, e de repente eu não sei como é que é feito esse armazenamento. A gente mostra aqui no De Repente Mãe para te ajudar a criar uma outra imagem, você que ainda desacredita nas vacinas, para você entender que existe um cuidado muito grande por trás de todo o processo de elaboração de uma vacina, de armazenamento, de distribuição, para que a gente consiga, assim, incentivar as mães a manterem os cartões de vacinação em dia. Obrigada, adorei o nosso passeio de frio, de calor e de conhecimento no De Repente Mãe. O que a gente espera é que com todas essas informações você se sinta mais segura também para imunizar o seu bebê, o seu filho. Doutora, por que a maior parte dessas vacinas fica concentrada em até 2 anos de idade? Também pelo sistema imunológico da criança, mas principalmente no primeiro ano. Então, assim, no primeiro ano, uma quantidade, até os 12 meses, né? A quantidade de vacinas é muito maior do que do segundo ano. Aí depois que termina os 2 anos, que você não tem que estar todo mês quase no posto, que vocês passam até a consulta com o pediatra. A gente desmama também. Mas aí eu te pergunto, doutora, tem muita gente que esquece? Do pediatra? Sim, tem. Depois do primeiro ano. Só lembra quando entra na escola e fica doente toda semana. E aí eu digo, ainda bem que hoje em dia, para fazer a matrícula nas escolas, é importante ter a cadeira de vacinação atualizada. Porque eu passei, inclusive, uma situação que eu achei curiosa, eu nunca tinha vivido isso, né? De chegar no posto de vacinação que eu levo aos meus filhos, sempre tá tranquilo. Gente, eu fui no começo do ano, tava uma fila, uma espera louca, e eu fiquei lá com os meninos. Aí chora, para de chorar, aquela agonia toda. Aí dá fome, dá sono, dá calor. Exatamente. E aí foi que eu percebi o porquê. Porque era fase de matrícula. Então, essa foi uma decisão muito acertada, uma política pública muito acertada, de que pelo menos assim faz com que as mães coloquem essas vacinações em dia. Mas qual é o risco de você atrasar uma vacina? Tem vacina que, por exemplo, se não tomar naquele período, ela não faz mais o mesmo, Tem vacina que se você perde a data, não pode mais vacinar.
Ah, é? Qual? Por exemplo, o rotavírus. Mas teve uma ampliação de idade no final do ano passado, então aumentou, né, o período dessa vacinação. Mas se você tá lá uma criança de 4 anos, não vacinou de rotavírus, não vacina mais. Eu tenho uma dúvida com relação a isso do rotavírus. Agora, tira a dúvida agora, ao vivo e a Porque cores. eu pegava a fralda do bebê e eu dizia, meu amor, não é um mito. vai de máscara, pega numa sacolinha, por Uma favor. vacina Isso é mito radioativa, ou não? É um mito. Eu dizia, tu vai pegar rotavírus. Ele, calma, deixa que eu pego. Não, é Olha mito, só. assim, Porque Gente, todo não mundo tive me essa falava. paranoia, A gente não. tinha. A gente então tinha isso em casa. E é difundido, né? Mas assim, não precisa, assim, de... Claro que você não vai tacar a sua mão no cocô, sim. né? Mas não precisa, assim, de uma neurose. A gente isolava a não fralda. vai ficar radioativa, ela não vai explodir em você e você vai, né, sair com rotavírus. Não é assim. A gente está mostrando aqui alguns tipos de situações que as mães enfrentam, porque, como eu falei anteriormente, cada criança vai reagir de um jeito. E cada mãe, com cada filho, vai ter experiências diferentes. Toda vacina a gente fica apreensivo, é normal, mas a gente sabe que é pro bem. Eu nunca duvidei em nenhum momento que não, eu e meu esposo, né? Nós nunca duvidamos que não daria, nunca ficamos nessa dúvida de dar ou não dar vacina. Sempre falamos, vamos dar as vacinas, todas as vacinas que né, o médico receitar, né, prescrever ali, nós vamos aplicar, porque a gente sabe que é sofrido, mas a gente sabe que é pro bem, né? Então, nós nunca tivemos essa dúvida e vamos persistir nisso até o fim. A vida da mãe não tem um minuto de sossego. Além das doenças que podem ser evitadas com vacinas, que é o que a gente está falando desde o início desse episódio de hoje, tem outras tantas que vêm sem remédio para prevenir, mexe com a rotina da família inteira. Por exemplo, mão, pé, boca. Com certeza, você que tem filho pequeno já deve ter ouvido falar, deve ter recebido comunicado da escola. E é sobre isso que a gente traz o nosso alerta da semana. Estamos numa temporada repleta de casos. Quase toda escola emitindo comunicado para os pais ficarem alertas com os sinais dessa virose. Nós conversamos com uma especialista sobre essa doença que afeta principalmente crianças de 0 a 5 anos de idade. Começa com uma febre, né? Depois dessa febre, um dia ou dois depois, começam a aparecer lesões na mucosa oral, pela parte interna, um pouquinho pela parte externa, umas bolinhas avermelhadas. Após uns 2 dias, começam a aparecer as bolinhas nos pés e nas mãos. Umas bolhas, parece queimadurinha de cigarro. Essas bolinhas, elas tendem a estourar, causam muito desconforto na criança. Importante é lavar bem com água e sabão, não entrar em contato com os conteúdos das bolhas, então tem que estar lavando sempre a mãozinha, o pezinho, né? Nesse momento, a criança fica com dor para engolir, não quer comer, então a gente precisa alimentos mais suaves, evitar coisa com muito sal, alimentos muito ácidos, aumentar a oferta de líquido. A gente precisa dar líquido para as crianças quando elas não querem comer, principalmente, porque senão elas evoluem com desidratação. Crianças que frequentam creche e escolinhas não devem ir para a escola, tem que ficar em casa para não transmitir para os amiguinhos, né? Qual é o tratamento? É analgésico, de pirona ou paracetamol, que a criança costuma tomar de rotina. Não compartilhar mamadeira, não compartilhar chupeta, não compartilhar talher. Quando eu digo para você que a gente não tem um minuto de sossego. Mas é bom que você já vai... Esse programa, ele é uma grande terapia para a minha vida, porque eu aprendo muito como mãe aqui. E a gente aqui falando de mão, pé, boca, você viu aí o alerta, como é importante a gente ficar atento a isso. Aí a doutora Elizabeth me vem com uma outra informação que eu ainda não sabia, doutora. Joguei uma bomba, bum! Foi uma bomba. O que acontece depois de... Depois de uns 30 dias do mão, pé, boca, as unhas, elas descamam, né? E aí, muitas mães ficam desesperadas, né? Porque tem a impressão que tá caindo. Mas não é que elas caem, elas descamam todinhas. Mas aí depois fica normal. Das mãos e dos pés. É bom que quando acontecer já vai com mais calma. Gente, programa repleto de conhecimento para compartilhar com você. Quero agradecer imensamente a participação de vocês hoje.
Ellen, muito bom poder a gente trazer a tua história, a tua vivência e você que gosta de falar sobre isso para as pessoas, para conscientizar as mães. Deixa a tua mensagem sobre essa questão da saúde, em especial nesse primeiro momento de vida do teu filho. É clichê, mas é real, vacinas salvam vidas. É clichê, mas é real, né, doutora? E a gente precisa ver cada vez mais mães preocupadas com isso, em tornar... E disseminando, a verdade. Exatamente. Tornar essa caderneta cheia de selinhos e marcações de que tá tudo ok, é maravilhoso, né? Quando você abre o cartão, ele tá todo em dia, chega assim, o coração aquece. E é importante entender que, assim, quando a gente vacina, a gente previne internações, a gente previne complicações, então a gente previne diversas condições que podem agravar. Então, a vacina é uma profilaxia, inclusive, do próprio problema. Porque se eu vacino de pneumonia e minha criança não interna, já é uma super vantagem. E é importante que a gente abra esse leque para falar de saúde como um todo, não só vacina. A vacina é importantíssima e todas as medidas de prevenção, de higiene, de você observar o seu filho. Porque, por exemplo, não tem vacina para mão, pé, boca. Mas eu consegui identificar logo no início da Maria e eram pintinhas muito clarinhas. Não era... Quando você vai procurar na internet, você vê aquelas bolhas já grandes, bem vermelhas, mas às vezes elas não se apresentam dessa forma tão intensa. Mas você precisa ouvir, ficar atento, pesquisar, para que você consiga, conhecendo o seu bebê, identificar qualquer primeiro problema, qualquer primeiro sinal e buscar ajuda. E prevenir a contaminação de outras crianças, porque você já bloqueou ela de ir para a escola. Então, aí já parou um ciclo de contaminação. Mas alguém não fez. Alguém não fez porque só pegou. Alguém não fez porque passou. Então, por isso que a gente precisa, por nós, por nossos filhos e pela coletividade também. Isso que a doutora falou, teve uma amiga que comentou comigo depois. Ela disse, agora eu entendo porque você é assim. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela disse, eu estou internada com meu filho há 5 dias. Nossa. Olha. E não tem coisa pior para uma mãe, a gente vê o nosso filho doente, sofrendo, gente, não um sofrimento horrível. Então, gente, vai chorar quando tomar uma picadinha de uma injeção? Vai, passa. É melhor do que a internação. E passa rápido, né, da vacina, que já chega em casa quando e sair de casa, lembra? A criança já tá rindo, brincando. Gente, adorei receber vocês aqui. Sucesso. Posso requisitá-las outras vezes aqui para o nosso sofá? Precisar. Porque é importante. Informação também salva a vida. Informação une a gente. Informação torna o nosso maternar mais leve. Porque a gente percebe que nós não estamos sozinhas nessa busca pela saúde, pela proteção, pelo cuidado com os nossos filhos. Para você, não só você que é mãe, você que é vó, que é tia, que é pai, a gente volta no próximo domingo com outros alertas importantes. Uma boa semana para você. Se perdeu alguma coisa, assiste no YouTube. A gente vai deixar aqui o nosso QR Code, porque já já está o episódio completo no nosso canal na internet. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que a gente está sempre lá com novidades também no YouTube. Para você, um ótimo fim de semana. Até semana que vem. Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.